Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exatos Livros Resolvidos e vamos continuar com a nossa aula 5, ok? Para quem chegou agora, nós estamos fazendo o solucionário desse livro aqui, Matemática do Giovanni Bongiorno, primeira edição, e estamos aqui no capítulo de limites, ok? Na aula passada, a gente viu limites infinitos e agora a gente vai estudar limites tendendo ao infinito, isto é, quando x tende a mais ou menos infinito, ok? Bem, pessoal, nas resoluções desse tipo de limite, a gente vai basicamente fazer da seguinte forma. Então, esse limite aqui, ele pode ser calculado colocando o x ao quadrado em evidência ou o x elevado a n, se for o caso, ok? Então, se eu tiver aqui x elevado ao quarto, aí eu vou ter que colocar em evidência o x elevado a quarto, ok? Então, aqui eu vou ter a seguinte forma. Vou colocar o x ao quadrado em evidência. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado que multiplica 2 menos 5 sobre x, ok? Por que 5 sobre x? Porque se eu fizer x ao quadrado vezes 5, eu vou ter 5x ao quadrado, ok? X ao quadrado, vou cancelar com esse aqui do denominador e vou ter apenas 5x, ok? E aqui eu vou ter, claro, mais x ao quadrado, ok? Eu vou ter isso aqui. Além disso, aqui no denominador, claro, eu vou ter x ao quadrado que multiplica 4 mais 3 sobre x menos 7 que x ao quadrado, ok? Então, eu posso cancelar agora o x ao quadrado com x ao quadrado e vou ter aqui essa divisão, ok? Nessa divisão, intuitivamente, eu sei que quando x tende ao limite, né? Sendo x um valor muito grande, então 5 dividido por um valor muito grande, isso aqui tende a zero, ok? Vou pegar aqui de outra cor. Isso aqui vai tender a zero porque x tende ao infinito, ok? Da mesma forma, isso aqui também vai tender a zero, ok? Aqui também vai tender a zero e aqui vai tender a zero, ok? Então, o que é que vai restar quando x tende ao infinito? Vai restar apenas o 2 e o 4 aqui no denominador. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 4, que vai ser igual a 1 sobre 2, ok? Então, pessoal, é muito fácil chegar aqui e dizer que quando 5 dividido por x, quando x tende a infinito, essa divisão aqui vai tender a zero. E nossa aula, ela vai servir para, pelo menos, convencer que isso aqui vai dar o zero, ok? Esta vai ser o tema da nossa aula, correto? Então, aqui eu tenho a definição formal de limites, ok? E aqui eu vou ter um gráfico qualquer. Eu não sei qual é a lei de formação desse gráfico, eu vou chutar, eu acredito que seja f de x igual a 1 sobre x mais 2, ok? Quando x se torna um valor muito grande,
né? Isso daqui vai tender a zero, ok? Tende a zero. Se isso aqui tende a zero, o f de x vai ser igual a 2, ok? Como o gráfico está demonstrando aqui, ok? Então, eu vou tentar demonstrar, né, ou convencer que isso daqui, quando x tende ao infinito, vai para zero, ok? Então, aqui eu tenho a definição formal. O limite de f de x vai ser igual a L quando x tende a mais infinito, quando para todo epsilon maior do que zero, vai existir um valor a maior do que zero, tal que o módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon se x for maior do que a, ok? Traduzindo essa definição, eu tenho aqui, por exemplo, um valor qualquer de a, ok? Vou colocar aqui o valor a. E essa definição está dizendo que vai existir um valor de x maior do que a, né? Então, aqui eu tenho o valor de x maior do que a, tal que quando x tende ao infinito, eu vou ter aqui no eixo y uma certa região, ok? Eu vou marcar essa região aqui no gráfico, correto? Então, o que acontece? Quando o x tende ao infinito, o limite de f de x tem que cair nessa região aqui, ok? Então, aqui, esse ponto aqui vai ser o f de x mais o epsilon, e aqui eu vou ter o f de x menos o epsilon, ok? Se isso aqui for verdade, o limite de f de x vai estar aqui dentro desse intervalo. Então, aqui eu vou ter o valor de L, ok? Então, essa é basicamente a tradução dessa definição formal de limite, ok? Só para lembrar vocês que esse intervalo aqui vai ser justamente o módulo de f de x menos L, ok? Então, aqui eu vou ter f de x menos L. Esse valor aqui, ele sempre vai ser maior do que zero. Eu vou colocar ele aqui em módulo. E isso aqui tem que ser menor do que epsilon, ok? Onde epsilon vai caracterizar o intervalo próximo ao valor L, ok? Então, eu vou tentar demonstrar, ou melhor, convencer que essa definição formal está correta, ok? Em outras palavras, eu vou tentar convencer vocês que realmente, quando x tende ao infinito, sendo x maior do que a, o f de x vai bater dentro dessa região aqui, ok? Então, eu vou pegar como exemplo essa função aqui, que eu vou chamar aqui de uma função elementar, ok? Eu vou chamar aqui o f de x igual a 1 sobre x elevado a n, ok? Aqui x está elevado a 1, mas aqui eu coloquei um valor genérico n, ok? Esse valor 1 é só para simplificar o cálculo. Aqui poderia ser qualquer valor, né? Então, eu poderia colocar, por exemplo, a sobre x elevado a n. Não vai mudar nada, ok? Onde a pode ser qualquer valor constante. Qualquer valor constante
dividido por um número muito grande vai tender também a zero, ok? Então, inicialmente, eu vou ter aqui o limite, ok? De 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai ser igual a L, ok? Aliás, L não. Eu vou suspeitar, né? Vou suspeitar que isso aqui seja zero, ok? Então, eu vou ter o seguinte raciocínio. Eu vou pegar esse módulo aqui, então vou ter f de x, né? Quem é o f de x? É 1 sobre x elevado a n, ok? Menos o L. Quem é o L? Eu suspeito que seja o zero, ok? Isso daqui tem que ser menor do que epsilon, correto? Pessoal, de antemão, antes que a gente continue nossos cálculos, eu estou escrevendo aqui em azul um rascunho, onde nesse rascunho eu vou tentar procurar um valor de A que seja em função do epsilon, ok? Então, continuando aqui, claro, o f de x menos L vai ser igual ao f de x. Então, aqui eu vou ter 1 sobre x elevado a n, ok? Isso daqui é menor do que epsilon, ok? Bem, eu posso fazer da seguinte forma. Módulo de 1 dividido pelo módulo de x elevado a n, ok? Posso fazer isso. Menor do que epsilon, ok? O módulo de 1 vai ser igual a 1, então eu posso apagar isso aqui, ok? Vou tirar esse expoente n de dentro do módulo, então eu vou ter aqui 1 sobre módulo de x elevado a n menor do que epsilon, ok? Agora eu vou colocar todos eles dentro de uma raiz enésima, ok? Então vai ficar da seguinte forma: raiz enésima aqui de 1 que divide raiz enésima do módulo de x elevado a n, ok? Isso daqui vai ser menor do que raiz enésima de epsilon, ok? Bem, raiz enésima de 1 vai ser o próprio 1, ok? Então, isso daqui eu vou ter 1. E aqui no denominador eu vou apenas retirar o módulo de x de dentro da raiz enésima, ok? Então eu vou ter aqui módulo de x, ok? E aqui, claro, eu vou ficar com raiz enésima de epsilon, ok? Continuando, eu vou dividir o número 1, por esses valores aqui, ok? Então, veja, eu vou ter aqui 1 que divide 1 sobre módulo de x, ok? Isso daqui vai ser maior que 1 sobre a raiz enésima de epsilon, ok? Por que que eu mudei o sentido dessa desigualdade aqui? Porque, veja,
1 sobre módulo de x é menor do que raiz enésima de epsilon, ok? Vocês concordam? Então, se eu pegar o valor 1 e dividir por esse valor aqui, esse valor, esse resultado aqui será maior do que esse, uma vez que o denominador aqui, esse denominador é menor do que esse aqui, ok? Seria o equivalente a eu fazer, por exemplo, 5 menor do que 10, portanto, 1 sobre 5 vai ser maior do que 1 sobre 10, ok? Realmente, 0,2 vai ser maior do que 0,1, ok? Foi esse processo que eu repeti aqui, ok? Agora aqui eu vou fazer, repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vou ter aqui 1 que multiplica módulo de x sobre 1. Isso daqui vai ser maior do que 1 sobre raiz enésima de epsilon, ok? Vou continuar aqui embaixo. Eu vou ter agora módulo de x, ok? Maior do que 1 sobre raiz enésima de epsilon, ok? Agora eu vejo que eu sei que o x tende a mais infinito, né? Módulo de x, veja, o módulo de x ele vai ser igual a mais x ou menos x, ok? Como a gente viu na parte 1, quando a gente revisou o módulo, ok? Se eu sei que o x tende a mais infinito, eu posso escrever desse modo aqui, ó. X vai ser maior do que 1 sobre a raiz enésima de epsilon, ok? Agora eu vejo esse resultado aqui. O x é maior do que esse valor aqui, enquanto que na definição o x é maior do que a, ok? Então, eu posso suspeitar que a seja igual a esse valor aqui, ok? Eu não estou afirmando que a vai ser igual, ok? Eu estou suspeitando, correto? Uma vez que aqui não há sinal de igualdade, apenas uma desigualdade, correto? Então, pela definição formal, eu vou ter aqui x maior do que a, e eu vou fazer x maior do que 1 sobre raiz enésima de epsilon, ok? Uma vez que eu suspeito que a seja igual a esse valor, ok? Agora, se eu sei que o x tende a mais infinito, ele é positivo, então eu posso escrever o x com módulo, ok? Então, isso aqui vai ser módulo de x maior do que 1 sobre raiz enésima de epsilon, ok? Vou fazer o mesmo processo que fiz aqui de mudança do lado da desigualdade, né? Então aqui eu vou ter 1 sobre módulo de x vai ser menor do que 1 sobre 1
que divide módulo, aliás, raiz enésima de epsilon, ok? Agora eu voltei aqui, módulo de 1 que divide módulo de x, ok? Posso escrever isso aqui, 1 como módulo, assim como eu fiz com x, menor do que, e aqui eu vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vou ter isso daqui, raiz enésima de epsilon dividido por 1, ok? Aqui eu posso colocar todos dentro de um mesmo módulo. Então, vou ter aqui 1 sobre x menor do que raiz enésima de epsilon, ok? Agora eu vou multiplicar todos por n, ok? Então vou ter aqui, ó, módulo de 1 sobre x elevado a n vai ser menor do que raiz enésima de epsilon elevado a n, ok? Posso cortar esse aqui com esse aqui, então eu vou ter aqui 1 elevado a n dividido por x elevado a n, ok? Isso daqui menor do que o epsilon, ok? Prosseguindo, 1 elevado a n vai ser igual a 1. E aqui eu vou ter x elevado a n, ok? Menor do que epsilon, ok? Bem, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma: 1 sobre x elevado a n menos 0. Posso escrever isso, ok? Menor do que epsilon. Correto? Bem, 1 sobre x elevado a n vai ser, claro, o f de x. E o 0 vai ser o menos L. Então, aqui eu vou ter módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon, ok? Esse resultado aqui faz com que eu possa convencer o aluno que isso daqui tende a 0, ok? Então, é basicamente isso, essa demonstração ou esse processo de convencer o aluno que essa definição formal aqui é verdadeira. Portanto, quando eu tiver situações, problemas que envolvam principalmente funções polinomiais, eu posso realmente dizer que quando x tende ao infinito, o valor da divisão tende para o 0, ok? E isso a gente vai usar nas próximas aulas para resolver os exercícios. Então, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!